Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael, tudo jóia? Vamos dar continuidade aqui. Eu acabei de postar para vocês um vídeo contando a independência do Brasil, né? Falando como é que o Brasil ficou livre de Portugal e do controle que Portugal tinha sobre a gente. Expliquei para vocês que Dom João VI era o rei de Portugal, o príncipe regente, né? O rei, e ele estava aqui no Brasil. Quando volta para Portugal, ele deixa aqui Dom Pedro I, que é o seu filho mais velho, volta para Portugal. A população de Portugal, principalmente a elite, não vai aceitar. Ele quer que Dom Pedro volte. Vai ter uma confusão danada, que eu expliquei na última aula. E aí Dom Pedro acaba declarando nossa independência. Ok? Então o Brasil, a partir de 1822, por causa de Dom Pedro I, é transformado em um país independente. Tranquilo? Tranquilo. A matéria do vídeo de hoje é o primeiro reinado. Né? Na apostila assim, Brasil, a construção do Império. Então, o Brasil agora é independente, é um país autônomo, responsável por si próprio, não deve satisfação mais para ninguém. Quem é o nosso primeiro governante, Dom Pedro I, é o cara que fez a nossa independência, não tinha como não ser ele, né? Porque foi ele que guiou o processo de independência todo. Tem muita gente por trás dele para poder fazer isso funcionar, mas ele é a figura, ele é o rosto da nossa independência. Gostando ou não gostando dele, é ele que proclamou a nossa independência. Então, no ano seguinte, em 1823, ele vai pedir para a Assembleia, né, os deputados e senadores, para poder fazer uma Constituição. Já que a gente surgiu um novo país, a gente precisa de uma nova Constituição. Ou da primeira Constituição, né, que o Brasil não tinha Constituição, já que era uma colônia. Em 1823, vai ser feita uma Constituição para o Brasil. Dom Pedro I não gosta dela, e de maneira autoritária, já que ele quer ser o imperador, ele é o imperador, ele exclui essa Constituição e ele manda fazer uma. E em 1924, um ano depois, ele vai outorgar essa Constituição. Então, o que é outorgar? Outorgar é impor. Então, a nossa primeira Constituição não foi deputado e senador que fez, igual essa com a nossa atual Constituição de 1988, foi os deputados e senadores que fizeram. Quem fez essa primeira Constituição foi Dom Pedro I, sobre as ordens dele, e ele impôs. Ele chegou e falou assim: vai ser feito dessa maneira e acabou. Isso a gente chama de outorgar. Então, nossa primeira Constituição foi uma Constituição imposta. Alguém chegou e, bum, mandou, vai ser essa. Então, tem várias diferenças da nossa atual Constituição. A primeira, ele é um imperador, né? Então não vai ter presidente, é um império, ele é o imperador do Brasil, e como imperador ele não tem que ser eleito, ele simplesmente é imperador e vai ser até morrer. Outra coisa, o voto era censitário, então para os cargos de deputados, senadores, governadores e por aí vai, para você poder votar e ser votado, você tinha que ter renda. Então foi estipulado lá uma renda mínima e você tinha que ter no mínimo essa quantidade de renda por ano para poder ter direito a voto. Tranquilo? Então isso a gente chama de voto censitário. Além disso, o Brasil é considerado um estado confessional católico, ou seja, quem nasce no Brasil é católico, você não tem liberdade de religião. Para ser brasileiro tem que ser católico. É diferente de hoje em dia, que a nossa Constituição permite ter a religião que quiser ou não ter religião. Naquela época não, você tinha que ser católico. Para ser brasileiro tinha que ser católico. Isso chama Estado Confessional Católico, ok? Outra coisa, lá na Revolução Francesa, eu não ensinei a Revolução Francesa ainda, espero que vocês já tenham aprendido a Revolução Francesa. Um cara chamado Montesquieu vai dizer que no lugar de um rei tem que existir 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, como é hoje em dia, ok? Na Constituição do Brasil, a nossa primeira Constituição, essa de 1824, não existiam 3 poderes, existiam 4 poderes, tinha um poder a mais. Então, tinha o executivo, tinha o legislativo e tinha o judiciário. Só que como quem criou a Constituição foi Dom Pedro, por ordem dele, ele criou um quarto poder chamado moderador. Que poder que é esse? É o poder sobre todos os outros. Então esse moderador podia influenciar no executivo, podia influenciar no legislativo e podia influenciar no judiciário. Ou seja, era um superpoder. Ele mandava qualquer coisa. Os outros poderes poderiam governar até onde ele deixava. Na hora que ele quisesse discordar, ele discordava e pronto. Ele é o moderador, ele podia fazer isso. Bom, de maneira geral, é isso que a nossa primeira Constituição falava, né? Tem vários outros fatores, mas esses são os mais relevantes e diferentes em comparação a hoje em dia. Tá? Seguindo. Então, 1822 foi nossa proclamação da República. Perdão, foi a nossa independência, ok? Beleza.
4 anos depois, em 1826, Dom João VI, que era o rei de Portugal, morreu. Então o rei de Portugal tem que ser substituído. Ele morreu. E quem é o futuro herdeiro? Dom Pedro I, que é o cara que fez a independência do Brasil. Então, na hora que essa informação chega no Brasil, Dom Pedro tem o direito de escolha de ser rei ou rei do Brasil ou rei de Portugal. O Brasil é um país muito maior, mas completamente desorganizado. Tinha acabado de ser criado, então não tinha estrutura, não tinha nada. Portugal é um país menor, mas muito mais organizado. Já tinha 300 anos, mais de 300 anos que Portugal já existia como um país. Então já estava tudo organizadinho, tinha os ricos, o corpo de burocracia, tudo montado. Então, Dom Pedro I decide por Portugal. Olha que confusão. O cara declara nossa independência e agora ele quer ser rei de Portugal. Ele tirou o Brasil de Portugal, agora quer ser rei de Portugal. Mas como ele é o filho mais velho, ele tem direito a isso. Por mais que o pessoal não queira, ele tinha direito, porque ele é o filho mais velho. Obviamente, o irmão de Dom Pedro, que é Dom Miguel, não vai ficar nada feliz com isso. Poxa, ele é o segundo. O primeiro, que é Dom Pedro I, fez o Portugal perder sua maior fonte de renda, que era a maior colônia que ele tinha, que era o Brasil. E agora esse cara que fez tudo isso quer voltar e quer ser rei de Portugal? Então Dom Miguel não aceita isso. Vai ter uma guerra entre Dom Pedro I, que lá em Portugal é chamado de Dom Pedro IV, e Dom Miguel, e Dom Pedro vai ganhar, ok? Então, quando o Dom Pedro vai para Portugal e abandona a gente, ele vai dizer que ele vai abrir mão do trono dele para o filho dele, que é Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II era um menininho, não lembro, de 7 anos, alguma coisa desse estilo. E o menininho da cidade não consegue governar. 6 anos, alguma coisa assim. Então ele deixa o trono dele para Dom Pedro II e diz que cria um sistema chamado regencial, que provavelmente deve ser o próximo conteúdo dos seus. Então, durante 10 anos, o Brasil vai ser governado por algumas pessoas, até Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, ter idade suficiente para governar. E Dom Pedro I vai para Portugal e abandona a gente. Lá, então, ele se torna Dom Pedro IV, vai ser rei de Portugal e vai morrer lá no trono, ok? E nisso aqui vai ser 10 anos de uma confusão enorme, que o período regencial teve algumas formas de governos diferentes, nenhuma deu certo. Quase que o Brasil fragmentou, igual aconteceu lá na América Espanhola. Olha os países que eu comento lá, né? Chile, Argentina, Peru, Venezuela, Uruguai. São todos países muito pequenininhos, entendeu? Então, eles não têm tanta relevância no mundo. Por quê? Porque eles racharam. Se tivesse feito um grande país todo, aí seria um país significante. Mas não aconteceu isso. Cada elite de cada região fez seu próprio país. No Brasil, quase que no período regencial isso vai acontecer. Várias regiões do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, que foi famosa a Revolução lá do Rio Grande do Sul, queria se tornar um país individual. O Nordeste também queria se tornar um país. Então quase que o Brasil virou um tanto de paizinho pequenininho. Entendeu? Mas 10 anos depois que a regência acaba, Dom Pedro II vai voltar e vai dar uma certa estabilidade para o país. E aí a história continua, ok? Mas a matéria de hoje, que era o Dom Pedro I, o governo dele, foi dada direitinho. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para ajudar.